Vou trazer uma palavra para vocês hoje sobre pensamentos, né? Na realidade, a palavra de pensamentos é assim. Nós temos que entender que Deus, Ele quer que nós aprendamos a palavra, memorizamos a palavra e discernimos a palavra na circunstância da nossa vida. Então, olha bem, Deus nos deu capacidade de raciocínio para usarmos da melhor maneira e de modo que agrada ao Senhor. Então, Ele nos deu capacidade para nós usar a nossa mente da melhor maneira para agradar ao Senhor. Pensamento fixo em coisas negativas e ruins, em maldade, ganância, prazeres carnais, em tantas outras inclinações carnais, geram más atitudes e terminam nos afastando de Deus e dos princípios da palavra. Bom, quando nós vemos lá em Filipenses, a carta de Filipenses no capítulo 4, nós vemos Paulo, ele dando um acabamento sobre uma circunstância que aquele povo estava vivendo um momento muito difícil da vida deles. Eles estavam sendo fiel a Deus, mas eles estavam sendo perseguidos. Suas propriedades estavam sendo tomadas, eles estavam passando uma luta muito grande. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão muito correta da palavra, que ele nunca via a perseguição como uma coisa ruim. Um momento de crise como uma coisa ruim, mas como uma oportunidade de você usar isso para ficar mais chegado de Deus ainda. E o nosso Deus, Ele é um Deus que faz justiça, entende? Ele faz justiça, Ele é justo. Ele responde às nossas vidas pelo que nós estamos sendo injustiçados. Só que para nós fazer com que Deus responda, nós temos que ter um pensamento que faz com que Deus fique do nosso lado. Pegaram? Então vamos dar um exemplo assim. Paulo, ele fala assim, poxa, como é que ele fala? Vocês estão sendo perseguidos, suas terras são saqueadas, vocês estão sendo mortos, perseguidos. Aí ele chega e fala assim, alegre-se no Senhor. Ei, alegra-se no Senhor. Por quê? Porque se aquele povo não se alegrava no Senhor, o sofrimento deles não ia ter valor para Deus. Deus não iria poder colocar coisas na conta daquele povo. Deus não ia poder registrar aquele momento. Então, quando nós vemos, aquele rei, o rei Assura, ou Ciro lá, não sei, Assuero, quando ele pega, um dia lá que ele estava meio perturbado lá, ele pegou, e abriu o livro das crônicas, e mandou ler as crônicas para ele, e ele achou que um dia um cara livrou ele lá, Mordecai livrou ele, de ser morto num atentado. Ele falou, vem cá, mas o que nós fizemos para esse cara, Entende? Olha bem. Então, Mordecai ia passar um grande problema dele, ele precisava de um grande livramento. Mas se ele não tivesse crédito, diga comigo, se ele não tivesse crédito, Deus não ia poder ajudar ele. Entende? Deus não ia, por que Deus iria pegar, mandar aquele cara ler uma crônica, para livrar? Então assim, querido, quando você está se sentindo numa situação injustiçado, ou você está passando uma crise muito grande, busque a Deus, faça a vontade dEle, faça o seu melhor, porque vai chegar o tempo, entende? Que Deus vai abrir o livro, no momento que você estará muito precisando, e vai procurar para ver se você tem crédito. Pegaram? Então, toda vez que eu recebo uma revelação, uma coisa de Deus, de bênçãos que eu recebo hoje, querido, sempre aparece um profeta ou uma circunstância que mostra um crédito que eu tive lá na minha crise.
Aí eu fico olhando para muitos de vocês, né? Eu falo assim, esse povo não gera crédito. Sofre e perde a bênção. Sofre e perde a bênção por quê? Porque não acredita na palavra, não acredita na Bíblia. Ou nem leu. Não sabe o que está escrito ali. Como se comportar numa época de crise. Os momentos mais difíceis da minha vida, pode ver para você ver, é um momento que eu dou surpresa para minha esposa. Eu dou surpresa para pessoas que estão bem perto de mim. São em momentos de crise que eu surpreendo eles. Ele fala, mas como é que o senhor agiu assim? É porque ali era um momento de... Por que você não brigou nesse momento? Por que você não processou? Por que você não foi atrás? Por que você ficou quieto? Por que você foi humilhado e esqueceu? Por que eu tive que amar, né? Você lembra? Aquelas pessoas que vocês iam falar, pastor, mas estão fazendo isso. E o que eu tive que fazer? Eu vou gerar crédito. Eu vou gerar crédito. Apesar que eu não sei se aquilo vou gerar, mas eu tenho que fazer o que a Bíblia manda, porque de repente eu estou gerando crédito. Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu falo assim, quando é que nós recebíamos mais crédito? Quando nós vinha na igreja que estava sem asfalto aqui, ou agora que tem asfalto? Eu falava para a turma o seguinte, falava assim, muita gente não vinha na igreja para não sujar o carro. E vocês pensam que não vinha na minha cabeça também? Poxa vida, vou sujar o carro. Eu falei, mas vou mesmo. Eu vinha para sujar o carro empolgado. Porque eu sabia que o carro é idolatria. Mas eu conheço irmãos que não veio em culto para não sujar o carro. Só dele pensar assim, só da gente pensar assim, o que a gente tinha que fazer? Vim com tudo na igreja. Entende? Não vou hoje na igreja porque eu estou com uma dorzinha de cabeça. Quem mandou em você? A dorzinha de cabeça. Aí você fala assim, estou com dor de cabeça, pois é hoje que eu vou. Então, aí você vai criando créditos. E qual que é o crédito maior que você recebe, querido? É que você passa a ser uma pessoa transformada, que aprende a priorizar aquilo que Deus quer em primeiro lugar. O povo do deserto, ele andou em círculo e não entrou na terra prometida porque ele fazia exatamente o que muitos de nós estamos fazendo hoje. Exatamente. Eu tinha companheiros, querido, assim, muitos, que era para estar bem na minha frente, financeiramente, tudo, espiritualmente, bem com Deus, né? Até hoje estão buscando a Deus como um povo que está buscando a Deus porque precisa ainda, até hoje. Né? Lógico que todos nós precisamos. Mas uma coisa é você precisar de Deus e ser usado por Ele, outra coisa é você precisar de Deus e outros ter que ser usados para a bênção chegar até você. Pegaram? Só que o que acontece? Quando a gente explica para as pessoas, né? Que quando você vai trabalhar de empregado para alguém, ou teu casamento não está legal, ou na sua cidade você está sendo perseguido. Eu já fui perseguido na cidade. Quando eu entrei na igreja, eu comecei a me destacar, os irmãos da igreja tinham inveja, me perseguia. Aí eu fiquei líder, os irmãos da igreja começaram a ser meu fã, né, porque eu passei a ser líder, começou a me respeitar. A liderança me perseguia, me era problema.
Aí, eu saí da igreja e me ungiram um dia pastor, né, falando que eu não estava, que eu precisava ser ungido para andar no mesmo nível de pastor. Para quê? Fui ungido pastor. A partir daquele momento, os pastores faziam reuniões, né? Qual que era o assunto? Era perseguir o nosso ministério. E eles me chamavam só de trovate. O Lu assistiu uma reunião, né, Lu? Você lembra, Lu? Aí que eu falo para você. Então, se você não souber amar, quando você está tendo problema, se sentindo injustiçado com o patrão, com o pastor, com o líder, você vai ficar andando em círculo. Nunca você vai ser patrão, nem pastor, nem líder. Querido, quem que é a pessoa mais perseguida de Bandeirante? Mais mal falada? Diga comigo, quanto maior o nível de autoridade, mais sofrimento, mais perseguição. Agora, olha bem, você e nós temos o nível de perseguição, o nível de sofrimento. E se você sair do nível que você está e subir, diga comigo, vai melhorar? Hã? Então, o que Deus quer fazer com aquilo que você está sofrendo hoje? Ele quer transformar teu modo de pensar e teu coração, para você estar agindo da mesma maneira no próximo nível, que o próximo nível vai ser difícil. Mas se eu ficar procurando a Deus, para Deus ter misericórdia de mim e me livrar daquilo, sem ver aquilo com bons olhos, eu vou ficar andando em círculo. Eu não vou chegar. Então, diga comigo, para todos nós, individualmente, Deus tem um grande plano e sonho. Fala assim, mas, se eu não aproveitar a circunstância, usando a palavra, diga comigo, usando a palavra de Deus, para agir de acordo com a vontade de Deus, sendo eu transformado, entende? Agora bem, se você deixar Deus transformar, você usar coisa ali, ficar confortável na situação que você está, Deus vai tirar esse conforto de você e vai te colocar num lugar que a luta vai ser maior. Mas se essa luta que está passando agora, você não ficar confortável nela, na palavra de Deus, vai piorar. Entende? Vai piorar para você andar mais para trás ainda, para você ganhar menos, para você perder, para você sofrer mais ainda, ficar mais doente ainda. Mas se você usar essa circunstância de agora e falar, eu vou pegar firme na igreja, eu vou ficar escutando, lendo provérbios, meditando em provérbios de dia e de noite, porque é uma maneira de você correr espiritualmente. Suponhamos que você tem que fazer uma caminhada espiritual, né? Uma corrida, igual o apóstolo Paulo fala, né? Querido, começa a meditar e ler e praticar provérbios, que você vai ter uma transformação rápida. Rápida. Por quê? Porque a nossa luta, ela está onde nós estamos ganhando money, não é, gordo? É lá. Se eu for bom ali, ó. Se eu conseguir controlar minhas emoções, por que no meu serviço fica cada vez mais difícil? O patrão cada vez mais difícil, o freguês cada vez mais difícil, o trabalho cada vez mais difícil, mais corrido. É porque Deus está acelerando o processo na nossa vida, querido. Se eu for feliz nessa tribulação, né, e começar a ficar confortável ali, vai piorar. Só que o meu salário de 100 mil vai passar para 200, de 200 vai passar para 500. Né?
E se a pessoa ficar confortável mesmo e dominar o trabalho dela, ela está com os dias contados de empregada naquele lugar, vai se tornar patrão. Né? Outro dia o meu patrão chegou lá na loja, o Edson lá de Abatiá. Né? Eu senti tanto amor por ele, né? Mas por quê? Porque eu sei que Deus usou ele. Mas na época, querido, na época eu ficava doido, né, com ele assim, né, tal. Mas eu falava assim, não, mas eu tenho que honrar, é meu patrão. Eu tenho que fazer o melhor do jeito dele. O coração estava... E depois eu fui acostumando com aquela ideia e acabei ficando confortável lá. Na hora que eu estava confortável, que eu não queria nem perder o emprego, aí ele quis largar o serviço, né? Aí, o propósito, eu não ia mais sofrer com ele, né? Então, eu se me tornei dono da loja e passei eu sofrendo no lugar dele do que ele sofria comigo e com os funcionários. Então, por isso que nós temos que entender que a palavra, quando a palavra fala assim, todo dia você levanta de manhã cedo, que começa a agradecer. Deus, obrigado pela luta. Deus, eu estou apanhando porque o Senhor está me ensinando, está me corrigindo, está me... Né? E você começar a amar, né? Deus vai dar a bênção na tua mão. Só, querido, que a maior conquista que a gente tem, posso falar uma coisa para vocês? Não é nada disso. Um dia você vai descobrir que a maior conquista que nós temos é no meio de todas essas bênçãos, de todo o propósito de Deus, é a presença dEle. Porque a maioria dos homens de Deus começa a ser preparado para um ministério, um propósito e tudo, mas eles perdem a presença. E nós não podemos perder a presença de Deus. O salmista, Eclesiastes, Provérbios também fala assim, né, que se você quiser ficar rico de verdade, tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sendo conhecida e transformando tua mente, ele fala assim, vale mais do que o ouro e do que a prata. Vale mais do que tudo. Então, querido, olha bem. E para você ser rico, então conhecer a palavra de Deus para praticar, você vai esperar você ter uma vida confortável para isso? Não, agora é a hora. Agora é o momento. Por que você não faz um pacto com Deus? Falei, Deus, eu vou levantar de manhã cedo. Todo dia eu vou ler um capítulo de Provérbios, mas vou ler meditando e vendo o que dá para colocar naquilo na minha mente e no meu coração. E depois no meu trabalho, na minha casa, eu vou tentar colocar da melhor maneira isso possível. Então, às vezes, querido, você pensa assim, você olha a bênção que Deus fez no homem, num testemunho, você pensa que é rápido. Não. Às vezes foi muito mais demorado do que vai ser para você. Né? Se você perguntar para a Rose, né, eu estou tentando melhorar o nosso casamento até hoje, mas isso foi desde o começo. Mas pergunta para ela como é que era complicado no começo. A minha esposa, de vez em quando, eu me pego de surpresa, ela falando para mim, querido, você não era inteligente assim. Querido, você é outra pessoa. Aí ela de vez em quando brinca, ela fala assim, se fosse hoje, você não ia casar comigo. Mas tem uma coisa, querido, que eu sei, sabe? Nós nunca vamos parar de mudar. Mas eu vejo muitos crentes, mas muitos mesmo, procurando melhorar, Raquel. Oh, passou aí, tá vendo? Eu estou pensando que não deu nem 5 minutos ainda. Deu 20? Deu. Ó, tem muitos crentes aí, querido, que foram tentar melhorar. Muitas vezes foi tentar melhorar. E toda vez que foi tentar melhorar, pegou o caminho errado e piorou. Agora vai ter que ficar mais alguns anos andando de volta,
porque ele tem que voltar para a essência. Pegaram? A essência, querido, é tua igreja, tua esposa. Pastor, você não conhece minha esposa? Então, querida, você está com uma oportunidade melhor do que quem tem uma esposa boa. O meu esposo, tu está com uma oportunidade melhor do que quem tem uma. Entenderam? Mas pastor, mas e se não quiser saber, e se eu perder a batalha? Deus vai registrar no livro. Deus vai registrar no livro. Fala assim, então vai ficar melhor para mim ainda. Fala aí. Não tem jeito de perder. Deus vai registrar no livro. Então, olha bem, José, né, para poder chegar lá e ter aquela bênção toda, ele passou por um processo. Ele passou por um processo na casa de Potifar, ele passou pelo processo na cadeia, daí ele foi, querido, chamado no dia vital, no dia próprio. Ele foi chamado e do dia para a noite, José passou de ser um prisioneiro, diga comigo, mas ele tinha crédito, fala no memorial de Deus. Agora, você sabe o que é um memorial de Deus? Deus está olhando para o nosso modo de viver, de pensar e tudo, e Ele está sabendo, só que Deus, que Ele não está olhando só o que está acontecendo. Não adianta você fazer só. Você tem que saber que Deus primeiro olha o quê? O que Ele olha? O que Ele olha, Raquel? Ele olha o que você está fazendo primeiro? Ele olha a intenção do coração. Por isso que tem que ter amor. Era mais importante eu amar o Edson, vocês estão entendendo? Do que fazer certo. Então não adiantava, então eu fazia certo para amar ele, não fazia certo para coisa, porque eu sabia que Deus estava olhando primeiro o meu coração. Só que muitas vezes o meu coração está numa camisa nova, mais do que em Deus. Às vezes o meu coração está num óculos novo mais do que em Deus, está num carro novo mais do que em Deus. Muitas vezes que do meu coração, querido, está, querido, mais na ofensa que fizeram a mim, que é o meu orgulho, minha vaidade. Nós sabemos, querido, quem nós somos pela reação do nosso coração. E aí nós temos que usar a inteligência. Nós temos que usar a inteligência. A Bíblia diz que é para amar até o inimigo. Então, quando eu me senti ofendido por alguém, primeira coisa que Deus está olhando é se eu estou me esforçando para não deixar o meu coração tomar conta da minha vida. Me ofenderam, me deram calote. Então Deus, primeiro esforço que Deus olha, Ele olha assim, você está orando, Senhor, eu vou orar pelo fulano porque eu estou ofendido com ele. E você sabe como é que foi a minha transformação para poder amar? Até vocês, quando vocês me ofendem, vocês não sabem quanto que vocês me ofendem quando vocês cometem algum desprezo, alguma coisa, vocês não sabem. Mas eu estou preparado para isso. Porque Deus, sabendo do meu esforço, da minha força, o que Ele fez? Ele fez eu, querido, um dia, e conversar com o cara que traçou a minha ex-esposa. Que eu ficava de dia e de noite pensando em matar ele. E Deus falou para mim que eu tinha que amar aquele cara. E pior, um dia Deus fez eu ir lá conversar com ele para nós ficar de bem. Para nós ficar numa boa. Para me dizer para ele que tudo bem. Que ele podia voltar a ser meu amigo. Eu tive que ir lá. E foi uma luta para ele, porque ele ficou com medo. Porque eu fui no trabalho dele, nós tivemos que fazer uma reuniãozinha, coisa lá, e ele ficou com medo de ficar sozinho comigo ali. E eu fiz isso. Você pensa que foi fácil? Mas Deus sabe que eu fiz por causa de Deus. Entende? E Deus sabe que ele morreu, esse cabra. Mas ele morreu com um cara que amava ele de verdade.
E se você pegar e falar assim, mas e tua ex-esposa? Eu duvido que se tem alguém na face da terra que ama mais ela do que eu. Duvido. Porque eu não amo ela mais como esposa, eu amo a Rose. Mas, se tem uma pessoa que quer o bem dela, que ama ela, sou eu. Pode ter gente que ama igual, mas mais não. Entende? E é isso que Deus quer. Se você tiver problema com pessoas, está morto. E aonde eu tenho que atacar? É aonde está a minha ferida. É aonde está a minha ferida. Eu tenho que ir nesse. Eu não tenho que... Para que eu vou pedir perdão, né? Para Carme. Né? Para que nós vamos fazer quando nós já somos? Já tudo bem entre nós. E aí, né, querido? Olha bem. Como é que eu ia ser feliz na igreja hoje com tanta gente trairando a gente, falando nas costas, descontente com a gente? Como é que você ia ser feliz com um funcionário? Você não acha um funcionário que ama a gente de verdade? Tem dia que nem a Rose me ama, querido, e eu tenho que amar ela. Né? Eu não sei que se eu tiver algum comportamento, né, terrível com a Rose, se ela vai conseguir me amar. Mas eu vou ter que amar ela, porque eu não sou trouxa. Eu não sou besta. Eu tenho certeza que eu não estaria vivo hoje se eu não tivesse tomado esse caminho. Agora, por que você está achando que vai dar certo se você não pegar o mesmo caminho? A nossa função é amar. Por quê? Porque aqui vai passar. E tem uma coisa, no dia que Deus só abriu o memorial mesmo, para poder falar assim, não, eu segurei, filho, porque se eu te dou lá na terra, eu não podia te dar aqui, eu segurei até agora, é aí que nós vamos chorar se nós não tivermos amado as pessoas. E outra, tá? Quando a gente faz isso, preste bem atenção, quase ninguém é abençoado por causa disso. Só você é totalmente abençoado. Todo crédito vem para você. Aquela pessoa, para receber esse crédito, ela vai ter que pegar, escutar a gente e ter a luta dela de perdoar também e amar também. O perdão, né, é um livramento de maldição. O amar é abraçar a justiça de Deus para a nossa vida. Então nós temos que compreender isso. Jesus, quando ele veio para o mundo, então eu tenho convicção, querido, que se os bandidos, ladrão, os traidores, os adúlteros, né, chegasse perto de Jesus, eu tenho convicção que Jesus não falava nada para eles. Jesus só amava. Poxa, ele ficou com um tesoureiro ladrão, querido, do começo ao fim. Um cara que eu tinha o coração traído e Jesus sabia. E ele amou até o fim, o tal do Judas. Fala comigo assim, isso que é amor. Oi. Com todos. É isso aí. Pegaram? Agora existe, querido, uma coisa bem interessante. Que você tem que aprender a amar, é a autoridade. Porque a autoridade, ele te ama incondicionalmente. Por exemplo, um pai e uma mãe.
você pode, se você ficar um drogado, um perdido, teu pai e tua mãe vai te amar mais ainda. Diga comigo, vai me amar mais ainda. O pastor, quando você está trairando ele, está se flascando, está fazendo tudo errado, o pastor, ele vai fazer igual o pai e a mãe, vai chamar a tua atenção, te corrigir, te bater, e te coisa, e arrisca até te perder, mas é por quê? Porque ele sabe que você não está vendo o teu futuro. Ele sabe que você pegou o caminho errado. Então o pastor sempre vai querer trazer você para a igreja, para a unidade, porque é a única maneira de você não cair nos seus próprios pensamentos. Cada um de nós, sabe por que nós estamos em luta? E não estamos juntos na igreja, cada um está com a sua luta e não está tão junto na igreja? Porque cada um de nós está interpretando as coisas e procurando seguir o seu próprio caminho. Esse é o pecado que levou o homem à condenação, Adão e Eva. Adão e Eva comeram do fruto da árvore do quê? Conhecer o bem e o mal, é exatamente isso que nós fazemos. Então, quando Jesus ele fala que a igreja tem que a minha igreja quando andar em concordância, nada, o que é concordância? Andar em unidade. Quando ele fala a igreja andar em unidade, significa eu parar de confiar nas coisas que eu penso. Parar de me apoiar no meu entendimento. É desfazer do orgulho de achar que sabe mais do que os outros para andar em unidade. Eu abro mão de tudo para andar em unidade, em amor. É igual o apóstolo Paulo fala, eu faço de fraco para os fracos, faço de forte para os fortes, faço de... Por quê? Porque não é importante você ser melhor do que ninguém. Importante é andar em unidade. Pensamento que houve em Cristo Jesus. Senão, vira uma bagunça, uma dissensão, o povo de Deus e a igreja. Olha como é que é andar em unidade, né? O pastor mandou vocês, convida até os irmãos da igreja, porque tem irmão que pensa que não, domingo eu estou cansado, não vou na igreja, né? Fala assim, irmão, domingo é um dia de festa. Vai vir o primeiro pastor do nosso pastor na igreja. Vamos honrar a presença dele. Vamos orar pelo culto de domingo. Né? Aí já pensou, né? Aí você faz isso, o que acontece? O mais importante é que você está andando em unidade. Porque quando você está chamando as pessoas, você está fazendo a mesma coisa, pensando na mesma coisa, pensando no culto, envolvido no mesmo negócio, isso é unidade. Entende? E aí o talento de cada um, né, vai ser diferente, mas todos juntos no mesmo propósito. Amém, querido? Orar pelo culto, né? Eu garanto que as mulheradas agora que estão fazendo a vigília aqui estão orando para o pastor, não estão? Estão não? Então, o que é isso? Põe um propósito, todas as mulheres, isso é unidade. Unidade é fazer as mesmas coisas. Então, na igreja nós temos que ser super unidos. E depois, né, lá no nosso trabalho nós vamos estar unidos na palavra, que jeito? Sendo fiel ao trabalho, esforçado, produtivo, fazendo o melhor, para agradar a Deus, né? Para Deus gerar crédito no teu trabalho também. Glória a Deus. Vocês sabem por que Faraó escolheu José? Diga comigo assim, não tinha outra opção. Né? Então, se nós formos o melhor, quando traz os abacaxi lá no nosso trabalho, na nossa mão, nós fizermos o nosso melhor, nós desenvolver ali, nós crescermos no nosso trabalho, o que vai acontecer? O mercado não vai ter outra opção. Vocês sabem por que eu tenho uma loja de pneu hoje que vende pneu que nem água? É porque o mercado não tinha outra opção.
Porque eu sempre consertei o pneu, procurei fazer o melhor possível na hora de consertar o pneu. Na hora de comprar o pneu, né, eu fico imaginando o meu cliente e compro o melhor possível. No melhor preço, no melhor negócio, tudo pensando em ter o melhor negócio. E quando eu não tenho o melhor negócio, para mim é a maior tristeza do mundo. Então, quando você se torna a opção, vai chegar, o negócio fica na tua mão automático. Amém, querido? Aquele rei foi ler lá, né? Ele não tinha outra opção a não ser abençoar aquele cara. Vai chegar uma hora que Deus não vai ter outra opção, Ele vai ter que te abençoar. Né? Então, é isso que a Bíblia fala, planta para colher. É isso que quer dizer. Eu vou plantar para colher. E deixa teu coração ser gerado para Deus, porque o Espírito Santo só pode dirigir o coração que Ele gerou. E Deus gera um coração novo é no meio da luta, é da tribulação. Quem aqui já conheceu pessoas que passou por uma crise de doença há muito tempo e aquele cara mudou o modo de pensar, de ver a vida? Quem conhece? Tem uns que piora, né? Mas tem muitos que muda. Por quê? Porque aquela luta, né, que foi tão grande que ele começou a ver a vida diferente. Ele começou a ter objetivos diferentes. Valores diferentes. Né? E aquela pessoa se tornou uma pessoa diferente depois de passar por uma crise, por uma doença braba, por uma... Pegaram? Será que tudo que você tem passado, o que Deus está esperando também é que você aproveite disso para você ter outra visão da vida, ver outros valores, sair da onde você está, começar a ver tudo diferente? Quem é mais feliz? Um pobre feliz ou um rico? Então, quando você começar a olhar que dá para ser pobre, feliz e realizado, e você ficar confortável nisso, aí Deus te preparou para você ser um rico muito mais feliz. Mas quem você já viu infeliz ganhando pouco, que ganhou mais e resolveu o problema? Yumi, já viu alguém ganhando mais e resolveu o problema? Não existe isso. Entende? Então até você aprendendo a ser pobre, feliz, né? Jejum de comprar roupa, né, Rose? Jejum de comprar meia, calcinha, né? Fazer comida barato, ter vida simples. Eu já passei ano, né? A Rose presenciou de nós fazer média de gasto assim, né? Que qualquer empreguinho eu ia viver bem. Até o meu contador, Raquel, falou para mim assim: Trovati, se você quiser parar agora, você pode parar. Sua vida é muito barata. Quer dizer, quem tem uma vida caro, quer dizer, se a pessoa, ela ganha pouco, já tem uma vida caro, né? Ela não sabe, querido. Olha bem, o Crésio chegava em mim, o Crésio falava assim: irmão Trovati, na época acho que ele ganhava 1.000 e pouco, né? Eu ganho 1.000 e pouco, e eu guardo dinheiro todo mês. Você acredita que lá no SAAI tem uns caras lá, que ganha mais de 5.000 e vive estourado e empresta dinheiro até de agiota? Né? Então, querido, você só vai estar preparado para ter muito dia que você saber lidar com pouco. Quanto mais você é ruim de administrar crise financeira,
pior fica se você ganhar mais. O Júlio já é mais experiente nisso aqui, porque ele já teve muito cliente rico, né? Qual que é os caras que mais faz cagada? É os caras que faz cagada pobre ou o cara que faz cagada rico? Não, de dívida grande. O rico, né? O pobre, ele faz cagada, né? Ele ganha 3 mil lá por mês, lá, ele faz cagada de ficar devendo 30, 40, 50 mil, né? Agora, o rico com o mesmo espírito, o que ele faz? Ele dá um pinote na cidade de milhões. Que são pobres, e depois fica pobre. Mas agora, olha bem, se você for um bom pobre, querido, você vai ter crédito com Deus para ficar rico. É ou não é, Edmar? Quem mais tem que fazer sobrar dinheiro? Quem é rico ou quem é pobre? Sobrar. Hã? O pobre precisa, né? Mas quem mais faz sobrar? O rico. Gente, eu tenho bastante cliente lá que para me convencer ele que ele tem que gastar com ele pelo menos 10% que ele ganha, ele não consegue, Raquel. Ele não consegue gastar com ele 10% que ele ganha, mas eu tenho muitos clientes assim. Vai conversar comigo, eu falo para ele, rapaz, em média você tem que gastar com você, com a tua esposa, 30% que você ganha. Ah, o cara ganha 300, 400, 500 mil por mês e gasta 5, 10. Né? Um cara igual esse, o que acontece? Se ele perder tudo, né, ele vai passar apertado, irmã? Se ele vive com 5, 10 mil por mês, ele vai passar apertado? Não, por quê? Ele ganha 1 milhão e gasta mixaria. Eu lembro quando eu ganhava pouquinho, o que eu fazia? Eu gastava o mínimo possível e guardava o máximo possível. E eu acabava ganhando mais, né? Por quê? Porque daí eu pegava aquela sobra, eu comprava uma roda, aquela época de inflação, comprava roda de Fusca, comprava cama de ar, comprava protetor, comprava isso, comprava aquilo na borracharia. E para o dinheiro ficar investido, senão o dinheiro desvalorizava. Mas como é que tinha que fazer? Né? Gastar o menos possível e guardar o máximo possível. Não tem outra maneira, querido, senão nenhum pobre vai ficar rico. Nenhum pobre vai ficar rico. Você fala, pastor, mas você está falando de dinheiro? Eu falei, querido, mas qual que é a maior falta de bênção sua? Diga comigo, primeiro é dinheiro, falei. Segundo, você precisa cuidar da sua saúde. É ou não é? Da sua saúde. Maior crise nossa, por quê? Porque sem dinheiro não dá nem para cuidar da saúde. Principalmente se ele for velho. Igual eu, né? Tem que gastar para caramba. Então você precisa de dinheiro, saúde, dinheiro, né? E depois o que você vai fazer com tudo isso? Primeiro servir a Deus. Primeiro servir a Deus. Mas não é servir a Deus primeiro, pastor? Sim. Você está fazendo isso porque você está querendo servir a Deus. Dá para servir a Deus doente? Deu, irmã, para servir a Deus doente? Deu para servir a Deus doente? Né? É difícil, né? Está precisando ser servido. Então nós precisamos de saúde para servir a Deus. Nós precisamos de ter uma vida boa financeira para poder o quê? Para poder bancar os problemas que vêm, querido, na vida, as lutas que vêm. Ó, vamos supor assim, ó, tem irmão aí, né, que quer formar o filho médico. 15 a 25 mil por mês. Só com aquele filho, fora as outras coisas. Aí você pode ter o sonho maior do mundo de ter um filho, né, se formar médico, né, mas sem dinheiro, gente, é uma luta, né? Pegaram? E daí?
Ah lá, o Edson lá está lá para pagar a faculdade da. A Júlia tem que ficar orando para o pai aguentar, bancar o negócio, porque senão não vai. É 15 a 20 mil por mês. É de 12 a 13 mil só a faculdade. Né? Agora você imagina o translado, a comida, pensão, aluguel, material. Né? Então, preste bem atenção. Aprenda a ser um bom pobre para poder você alavancar para ser uma pessoa multimilionária. Mas olha bem, se tiver problema com pessoas, né, vamos falar a verdade. Diga comigo assim, quem tem problema com pessoas, estabeleceu o principado da potestade como cabeça da sua vida. O demônio devorador, querido, o demônio da pobreza, da miséria, quando você tem problema com uma pessoa, pode ser o patrão, pastor, pai, mãe, ali está estabelecida uma estaca, pobre, miséria. Você pode até ficar rico, mas você vai ser um miserável, sofredor. Entende? Então, o que o pastor está falando quando você tem que perdoar? Conta até a minha história para você. E eu vejo, querido, às vezes as pessoas com picuinha, nem cornearam ele, querido. Nem mataram o filho dele. Nem tiraram tudo dele, porque ele não tem nada para tirar mesmo. Né? E estabelece esse espírito de pobreza, que como é que a bênção vai vir atrás de você e te alcançar, se você tiver problema com pessoas? Não é eu que estou falando, querido, vai ler a Bíblia. Porque uma pessoa, quando ela tem autoridade, o que Deus preparou nela, querido, é justamente isso, ela amar. Ela vai querer o bem dos outros. Quanto mais rico, quanto mais autoridade você tem, mais você quer o bem dos outros, de todo mundo. Mas se você tem inveja, ciúme, competição, isso é picuinha. Isso é picuinha. Você já pensou, se você for candidatar a prefeito hoje de Bandeirante? Você está preparado para a zombação, para o sarro, para as calúnias, para os inimigos que vão querer, né, acabar com você tudo e tal. Aí, querido, você vê, o cara para fazer um negócio desse, o cara tem que ser top, tem que ser bom de coração, porque senão não aguenta pancada não. Ou é um que Deus permitiu para ele sofrer mesmo, que ele está sofrer, ou é alguém muito abençoado, né? Que Deus viu que o cara é preparado para aquilo. Tem que amar. Deus não vai levantar ninguém com picuinha. Você vai arrumar para a tua cabeça. Toda vez, querido, que eu vejo eu com problema, né? Sabe o que eu penso? Eu falo assim, eu não fico preocupado, nem ansioso com isso, mas eu fico falando assim, Deus, por quê? Você vai trazer uma pregação para mim, porque o seu entendimento é outro. O meu não é um porquê para mim. Não, é um porquê porque eu estou preocupado, porque eu tenho alguma coisa na minha vida que é caminho errado. Que não vai me levar para lugar nenhum. Agora, se Deus falou assim para mim, não, filho, é porque você está despreparado. Pô, já falou, por quê, ué? Estou despreparado. Estou amando pouco. Estou precisando mudar. Na hora que aquilo, querido, está resolvido no meu coração, eu vou lá, eu lido com aquela situação, que lá não tem mais. Acabou o problema. Pegaram? Vamos dar um exemplo, né? Eu não tenho problema nenhum com
Com a Ana Paula. Então eu chego perto dela, não tem problema. Mas se eu tiver problema com ela, né, eu chego perto dela, né, Ana Paula? E meu coração sofre, né? E eu falo assim. Então, quando você tem problema com pessoa, querido, você não cumpriu ainda o processo. E na hora que você resolveu o problema, não tem problema. Eu fui funcionário de empresa de bastante gente. Então, a maioria lá tinha problema com alguém. E você sabe que a maior luta não era fazer o serviço, era chegar lá e encarar o colega de trabalho. Era encarar o colega de trabalho. Agora, você já pensou depender do outro mudar para você ser feliz? Você já pensou você estar dependente do teu pastor mudar para você estar feliz na igreja? Já pensou você depender daquele irmão mudar para você ser feliz na igreja, você ser feliz com Deus, você ficar rico? Tu é um infeliz. Agora, na hora que você falar assim, não, quem vai mudar é eu. Porque se tiver Judas no nosso meio, eu vou amar até o fim. Meu papel é amar. Meu papel é dar a vida por ele. Meu papel é fazer o melhor. Na hora que eu tiver assim, querido, olha. Você sabe, querido, se for o meu filho, né? Se for meu filho eu nunca vou deixar de amar ele. E ele está drogado, perdido e tal. E um dia ele resolve voltar. Né? Ele resolve voltar. Nós temos que ser igualzinho com todo mundo, porque quando as pessoas não é nosso filho, eles aprontam e traem com a gente nunca mais quer ver ele. Você não ora para ele voltar. Deus é testemunha que eu sonhei e vi o cabra que eu queria matar, que meu coração é machucado. Eu sonhava e via ela dentro do meu lado, assim, na mesma igreja que eu estava, do meu lado, assim, adorando a Deus junto comigo e nós com amizade. Eu sonhava com isso. O dia que ele morreu, eu fiquei decepcionado. Falei assim, Senhor, não aconteceu. E aquilo me inspira até hoje. Quando eu tenho problema com alguém, eu falo assim, meu foco é vencer isso. Aí você fala, pastor, qual que é o segredo da tua prosperidade? Tem muitos, mas eu acho que esse é o principal. É não aceitar a mágoa que o coração continue dentro de nós. É abrir mão, é perdoar. Deus está falando com você essa noite, querido. Deus está pegando o nosso pé essa noite. Tem que deixar Deus transformar. Como é que é teu amor? Como é que é teu nome? Amor. O nome de Deus é amor, gente? O nome de Deus é amor? Mas Deus é chamado de amor. A Bíblia fala assim, Deus é amor. E filho de peixe é o quê? Você é filho de quem? Né? Se Deus é amor, você tem que ser um amorzinho, querido. Então, olha bem. Tem inúmeras histórias fictícias, mas baseadas em fatos reais. Né? Contar uma para vocês já enjoaram de escutar, né? Menina, crescendo, começou a ficar meio da pá virada, o pai era radical, crentão, né? E a menina gostava de uma sainha curta, de balada e tal, e o pai batia nela, tal, com 12 anos ela, puxou o carro de casa. E sumiu no mundão. Chegou na cidade, né, bonitinha tal, os caras bancava, amava, transava com ela e ela foi gostando daquela vida, descobriu que podia ganhar dinheiro com isso, ficou bem, né?
Mas, depois que ela começou a ficar muito meio passadinha já, né, tal, começou a ver que a vida não era do jeito que ela pensava, que ela começou a ter umas decepção, ela começou a ver que ela era muito usada, e aí foi crescendo a decepção, e ela começou a passar crises também, e ela, na rua, nos momentos de solidão, ela ficava lembrando de como ela era feliz quando era criança na casa do seu pai. Que ela corria no pomar e tal, e tinha os cachorrinhos dela, e o pai e a mãe protegia ela, muito queridinha e tal. Ela começou a lembrar disso e ela começou a chorar, se arrepender de ter largado a casa. E aí ela queria voltar para casa, né? Mas e daí? O pai dela, radical do jeito que era, imagina como é que ia tratar ela, né? Ela falou, meu pai vai bater em mim, não vai me querer mais, né? Vai me abandonar, né? Nunca mais vai querer saber de mim. Aí ela, um dia olhou numa saquinho de leite, e ela viu a foto dela menina, escrita assim, ó, desaparecida. Quem tiver informação, tinha o telefone. Ela olhava para aquilo e falava assim, isso aqui é eu. Meu pai está me procurando. E ela pegou aquele telefone e ligou. Ligou, falou com o pai, né? O pai ficou tudo contente. Aí, ela falou assim, pai, eu quero voltar, mas eu tenho medo do senhor não me querer de volta. O pai dela, não, filha, é tudo que nós queremos você de volta. Mas ela pegou, né? Ela pegou e não foi, não teve coragem de ir. Passou mais um tempo, ela ligou para o pai e falou assim, ó pai, o senhor está falando aí, mas eu não acredito muito que o senhor me quer de volta não, porque eu não sou mais aquela menina. Agora eu sou uma mulher. Estou acabadinho, né, tal, sofri muito, né. Ela falou assim, mas vamos fazer o seguinte, pai, o senhor me deixa um sinal aí, tá? Se o senhor for me receber em casa, o senhor pega, deixa uma marca, né, numa árvore lá, né, tal, né. Ela falou, não, tá bom, filho, eu deixo. Só que quando ela pegou o trem, né, que ela estava chegando, ela começou a ver as árvores tudo forrada de lençol, né? Mas 1 quilômetro antes já tinha árvore forrada com lenço e lençol. Que o pai foi marcando que ela era bem-vinda, né? Só que ela, quando foi sair do trem, né, também, lá estava o pai dela, a família dela, os parentes dela, né? E mais centenas de pessoas esperando ela. Então aquilo chocou aquela menina, né? Por quê? Porque é isso que Deus quer. Né? Deus quer o quê? Que o pecador volte. Deus quer, querido, que você volte para Ele. Sabe essa maneira de nós ver as coisas, de sentir as coisas, nós temos que nos arrepender. Nós temos que tirar o nosso orgulho e falar assim, Deus, eu vivi pisando na bola e eu saí de casa. Saí de quê? De casa que jeito? Do primeiro amor, da presença de Deus. Você está vindo na igreja, querido, mas está levando a vida de qualquer jeito. Mas tem que voltar. O que a Bíblia fala, né? Há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. E nós não temos sido desse pecador que se arrepende.
Eu passei um bom tempo achando, né, que o pastor não me amava. Eu achava que o pastor Vanderlei não me amava. Agora, fala a verdade. Era verdade? Você acha, querido, ainda o pastor Vanderlei tinha salário, né? Mas ele não precisava se dedicar na igreja daquele jeito. Se ele se dedicava na igreja, querido, todo dia, todo culto e tal, o cara torcia para a gente, tudo, tinha possibilidade dele não me amar? E sabe por que às vezes eu achava que não me amava? Porque ele me corrigia. E eu achava que eu era mais certo do que ele, né? E eu achava que ele não me amava porque ele me corrigia. Virava e mexia, ele me corrigia. Ele me chamava de cacicão. Ficava no meu pé. E eu falava, o pastor não entende mesmo. A gente tem aquela fase que nós achamos que não é dono da verdade, que nós somos melhor do que o pastor, melhor do que todo mundo. E você fala, o pastor não me dá nenhuma oportunidade. Né? E a gente acha isso. Querido, olha bem, não existe isso. Não existe patrão que não te ama, não existe pai que não te ama, não existe pastor que não te ama. Entende? Um pastor não quer perder nenhuma ovelha e outro pastor não quer a ovelha dando mau testemunho. A coisa que mais alega um pastor, sabe o que é? É você vencer e ser abençoado, passar por cima e conquistar as coisas de Deus, ser usado por Deus. Isso é a coisa que mais o pastor ama. Se alguém se destaca, não é, Ana Paula, não fica alegre? Se alguém volta, a gente fica alegre. Então é a primeira coisa que o diabo faz, é você ter problema com o pai, porque aí ele acaba com a tua raça. É com o pastor e é com o patrão. Aprenda isso. Aprenda isso. E esse foi um dos segredos meu que Deus hoje olha para mim e me abençoa. Eu marquei. Eu aprendi. Lá na igreja metodista, eu achava isso, pensava isso, mas era uma barreira, eu tinha que vencer aquilo. Né? Falar a verdade para vocês, o meu coração foi totalmente transformado mesmo depois que eu saí da igreja. Que eu comecei a amar os pastores sem ter nenhum problema com eles. Mas antes eu amava por causa de temor a Deus. Todo mundo sabe disso. Eu amava por quê? Porque eu tinha que temer a Deus. Só que eu amava de verdade por causa de Deus. Fiz com todos esses. Fiz com meu pai. Já contei a história do meu pai. Fiz com os meus pastores. Fiz com os pastores que chegaram depois como segundo pastor. Né? E as coisas de lá para cá só foram piorando. E eu fui fazendo. Mas tive que vencer. Tive que vencer com meu pai. Tive que vencer com os pastores e tive que vencer com os patrão. Esse é o segredo. Né? E hoje eu estou vencendo com a Rose. E estou vencendo com vocês. Entende? O problema que vocês me criam, eu falo assim, eu vou usar para me vencer. E vocês devem fazer a mesma coisa. Vamos usar as lutas que nós temos aqui para nós vencer. E Deus vai dar crédito para nós. E a bênção vai correr atrás de nós e vai nos alcançar. E vai nos alcançar de uma maneira que não vai ter outra opção. Vai ter que ser nós, você, eu. Pegaram? E assim nós temos que vencer como uma igreja também. Porque pode chegar um momento que Deus não vai ter... que nem Deus e nem os homens vai ter outro lugar para avivamento e para turbinar todo mundo. Pode ser aqui. É isso que Deus quer. Então vamos vencer como igreja. Vamos vencer, querido, como filhos. Vamos vencer como funcionário. Vamos vencer como membro de igreja. Como pessoas lideradas por outros. Vamos vencer. Por quê? Porque o importante é o amor. O importante é a unidade. O importante é nós vencer. E na hora que Jesus chamar nós, não ficar aqui para falar assim, o que aconteceu? Nós vai chegar lá, Jesus, já aconteceu, eu estou aqui, hein? Glória a Deus.